Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes. Estamos aqui para mais uma das nossas aulas aqui ligadas ao grego intermediário, em que falamos sobre a gramática intermediária, ou seja, sobre a sintaxe do grego bíblico. Então, aqui na Escola Charles Spurgeon, nós temos trabalhado essa parte da sintaxe do grego bíblico já há algum tempo e tem sido um grande privilégio para mim poder falar sobre isso. Então, na última aula, a gente falou especificamente sobre o texto de Marcos 9, 23, quando Jesus individualiza, conceitualiza uma expressão, a expressão do pai do menino endemoniado, e que finalmente ele diz: ou se tu podes, né? Em relação àquilo que você falou, tu podes, tudo é possível ao que crer. Agora nós temos o texto de Lucas 9, 46. É um texto fantástico, texto que chama muito a nossa atenção pela sua relevância teológica, prática, e vamos então analisá-lo aqui. É o texto de, como eu falei, Lucas. Deixa eu abri-lo aqui também. Lucas 9, 46. Lucas 9, 46. Eiseufen. A ideia do Eiseufen vem com a ideia de eiserhomai, certo? Eiserhomai é o verbo. Importante até colocar esse ponto, porque eiserhomai é o verbo. Inclusive é um verbo que normalmente ele traz alguma dificuldade para os alunos, e é o seguinte: dentro do grego nós temos o verbo erhomai, e o verbo erhomai, ele é o verbo que traz a ideia de eu vou, certo? Então, erhomai significa eu vou. Mas, além disso, erhomai, a gente quando acrescenta alguma preposição ao verbo erhomai, nós acabamos que acrescentamos também significado a esse verbo. Então, o erhomai significa, como eu disse, eu vou ou eu venho. Então, nesse caso, quando a gente tem, por exemplo, eiserhomai, que é de onde vem esse verbo aqui, eiserhomai. Esse é um verbo que tem o prefixo eis, certo? E o prefixo eis tem a ideia, ele tem essa ideia do prefixo por conta da preposição eis. A ideia de eis é ir para dentro de. Então, erhomai, se erhomai significa eu vou, certo? Se erhomai significa eu vou, eiserhomai significa eu vou, e aí nós acrescentamos a ideia do eis. Se erhomai significa eu vou, eiserhomai significa eu vou para dentro. Eu vou para dentro. O que é bem interessante, porque a gente pode continuar essa brincadeira aqui quando a gente tem, por exemplo, o verbo exerhomai. Exerhomai. Exerhomai é um verbo que significa também eu vou, mas nesse caso o seu prefixo é ex, certo? Ex. E esse ex tem a ideia aqui exatamente de ek. É a preposição ek, ok? E nesse caso, a preposição ek significa para fora. Então, se é eu vou, se erhomai significa eu vou,
exerromai significa eu vou para fora. Ok? Então, se eu vou para dentro, obviamente significa eu entro. E eu vou para fora, exerromai vai significar eu saio. E aí, nós temos, por exemplo, um outro verbo. Aqui, por exemplo, chamado anerromai. Anerromai também tem a ideia de eu vou, contudo, ele tem um prefixo ané, que vem da preposição aná. E aná significa para cima. Tem a ideia, né? A preposição tem a ideia de para cima. Então, se anerromai, se erromai significa eu vou, anerromai significa eu vou para cima. E assim eu subo. E assim nós poderíamos continuar, por exemplo, com a ideia de katerromai. Katerromai. Katerromai, se erromai significa eu vou, mas katerromai vem da ideia de catar. E catar tem a ideia de para baixo. Então, katerromai significa eu vou. E aí nós temos para baixo. E quem vai para baixo, desce, né? Ou seja, eu desço. E por último, para a gente finalizar pelo menos essa parte aqui, a gente tem uma outra expressão no grego, que é a expressão dierromai. Certo? Dierromai. E a expressão dierromai, aliás, dierromai, ela significa eu vou também, né? Mas a questão aqui é o fato de que dierromai também tem um prefixo. E o seu prefixo significa, vem da ideia de dia. Dia seria a preposição, de onde nós temos a ideia aqui, dia. E dia tem a ideia de através de. Então, o dierromai significa eu vou através. Certo? Eu vou, no caso aqui, estávamos colocando em verde. Então, eu vou, vou colocar aí um pouco maior, né? Eu vou. Acho que não está permitindo aqui. Então, eu vou através. Eu vou através. E uma outra forma de falar eu vou através é exatamente dizer eu atravesso. Então você pode ver que somente esse nosso prefixo aqui, ele já traz para a gente toda uma explicação sobre o sentido, né, da palavra. Eu vou para dentro. Só que no caso aí, ele está na terceira pessoa do singular. Então seria a ideia de entrou, certo? Entrou entre eles, certo? Entrou no meio deles. Entrou porque, como eu disse, é a terceira pessoa do singular. Ele tem essa forma diferente porque ele está na voz média, certo? E estando na voz média, deixa-me só... Não, aliás, ele está na forma... Ele tem uma forma, na verdade, ele é ativo, mas ele tem uma forma médio-passiva, tá?
E por isso ele tem essa forma, porque Serromai tem essa forma médio-passiva, como eu falei. Então, Eiseufen tem esse jeitão diferente, mas de qualquer forma, a ideia, como eu falei, é terceira pessoa do singular. Então, literalmente, seria a ideia de entrou entre eles. Entrou en autois. En autois. Então, literalmente, como eu falei, seria entrou entre eles. No caso, a atualizada traduziu como levantou-se entre eles. E não tem problema, certo? Não tem problema. Levantou-se entre eles. Não tem problema essa tradução. Ela também faz sentido. Está tudo bem com relação a isso. E aí nós temos o DE. Olha aí, novamente o DE marcando o fluxo da argumentação. Não foi necessariamente traduzido neste ponto. Então, levantou-se entre eles dialogismos. Dialogismos. Que é exatamente uma discussão. O que é interessante aqui é porque nós temos essa palavra dialogismos e ela significa, além de discussão, certo? A discussão não parece ser necessariamente uma briga em si, certo? Uma disputa, uma discussão com relação exatamente a quem haveria de ser, quem seria o maior, né? A palavra em si, dialogismos, ela aparece 14 vezes no Novo Testamento. Então é uma quantidade bem relevante de vezes, né? Exatamente. Dialogismos, 14 vezes. Importante aí a gente considerar sobre essa palavra. Então, entrou-se essa discussão entre eles. E o que é interessante aqui é que nós temos to. Então aí você já fica esperto para o fato de que aqui nós temos um artigo. E esse artigo, pessoal, ele está ligado a uma expressão inteira, certo? Qual é a expressão? Qual é a expressão que ele está trazendo aí? A expressão é to, tis, an. Olha aqui. To, tis, an. Artigo, tis, an. Então, literalmente seria quem, certo? Ou tis aqui seria esse qual, certo? Qual. Esse an aí, ele simplesmente segue aí ele é meio que intraduzível, certo? Não tem muito como traduzi-lo de uma forma exatamente direta, mas o fato é que isso é o próprio léxico que traz, né? O fato de ser intraduzível. Mas o ponto aqui foi colocado aqui como uma discussão sobre qual tis, to tis, né? No caso aqui, sobre. E aí nós temos eie. Eie. E esse eie, na verdade, ele é o verbo eimi. Aqui é o verbo eimi, certo? Ele está na sua forma optativa, como aqui nos diz o léxico. Então, qual deles foi traduzido aqui de uma forma muito importante como seria? Muito boa, inclusive. Seria sobre qual. E aí nós temos o autônomo aqui com o genitivo. Lembra que eu falei sobre genitivo plural? Então, no caso aqui, deles. O que foi que eu falei sobre genitivo plural? É que o ômega ni, ele é uma forma muito regular no grego. Então, exatamente por essa razão, a gente tem que ficar bem esperto com relação a isso, porque nem tudo se repete no grego. Mas aquilo que se repete, é bom a gente lembrar. Então, no caso, nós temos qual deles, meidzon,
O auton é o deles e meizon é literalmente o maior. Então, qual deles seria o maior? Sabe o que é interessante aqui? É você ver, como eu falei, nós temos o artigo to. E mais adiante, nós temos o tis aneie mezzo auton. Então, o que é que nos diz aqui o Daniel Wallace? O artigo neutro remete anaforicamente. O que é anaforicamente, pessoal? Nós temos aqui um artigo e ele remete anaforicamente. Anaforismo diz respeito àquilo que foi dito antes, certo? Anaforismo é aquilo que foi dito antes. E o que foi dito antes? O que foi dito antes foi com relação a dialogismos. Então, somente de uma forma mais solta. Embora isso seja algo anafórico, sua força poderia ser trazida a partir de expressões como para efeito de, com referência a ponto a que o ponto a que se refere, etc. Então, o que é que nós queremos dizer com isso? É que o ponto é assim, ó. Entrou-se, começou-se, levantou-se uma discussão entre eles, uma dialogismos, uma discussão. Com relação a essa discussão, ela falava sobre quem era o maior. Então, seria mais ou menos para efeito da discussão, ela era sobre quem era o maior. Então, nesse caso, o artigo ele está fazendo essa referência, né, anafórica, e ele está marcando anaforicamente ligado a uma afirmação, né, que era exatamente o fato de que havia uma discussão ali. E com relação a essa discussão é que eles finalmente vão tratar, certo? Então, é interessante notar esse ponto aí. Vamos aqui para o próximo, no caso, texto de Romanos 13. Togar o moireuseis. Nós temos aqui, pois isto, né? Togar, pois isto. E aí nós temos aqui o nosso artigo, certo? Nosso artigo que está marcando com relação a isso, com relação a essa questão. Que questão, né? Nós temos aqui Romanos 13. Deixa eu me abri-la aqui. Romanos 13, versículo 9. Pois isto, não adulterarás. Mas antes disso nós temos: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás. E aí o texto finalmente prossegue. Então, a ideia é com relação a esse mandamento, né? Com relação a esse ponto. Então, o artigo grego ele é utilizado, né, como um substantivo para introduzir ordens que são citadas de segunda mão no caso do decálogo, né? Então, com relação a esse ponto, seria essa a ideia que a gente tem aí. Com relação a esse ponto de cumprir, né, cumprir a lei, o que a gente tem? A gente tem uma possibilidade exatamente de apresentar essa nossa de apresentar isso que vai ser dito. O que é que vai ser dito? Exatamente isso. Antes ele falou do mandamento e agora está falando novamente do mandamento. Pois isto, não adulterarás. Moireuseis. O tem a ver com a ideia de não, certo? Não. E moireuseis, não adulterarás. O foneuseis seria não matarás. Nós temos uma discussão, inclusive, com relação à ideia de moireia e porneia, né? Que dá um bocado de pano aí para manga com relação à questão do casamento e recasamento
etc. O ponto aqui, basicamente, nem é tanto falar sobre isso, mas é mostrar quantas vezes essa palavra moicheia ela aparece no Novo Testamento. Na verdade, é moicheo, moicheo, que é a ideia de adulterar. Então, no caso, ela aparece 15 vezes no Novo Testamento. Certo? 15 vezes. Nós temos aqui, ó, moicheo. Moicheo. Então, não adulterarás. Nós também temos, e como eu falei, 15 vezes no Novo Testamento. Certo? Depois nós temos o fonel 6. O fonel é 6. Nós temos aqui Romanos 13, 9. O fonel 6. Exatamente. E basicamente traz a ideia aí de não assassinarás, né? Não matarás. Também aparece 12 vezes. No caso aqui, 12 vezes no Novo Testamento. Então, não matarás. Nós temos aqui não. E aí nós temos clepseis. Aí você lembra, por exemplo, de cleptomania, né? O que é a cleptomania? Clepseis, essa raiz, ela nos lembra a ideia de roubar, né? O cleptomaníaco é aquele que tem mania de roubar. Então, clepseis, não furtarás. Aí nós temos aqui uk, que é não. Lembra que o que é só outra forma de dizer não. É só uma outra forma do u, só que no caso tem um capa aí, exatamente porque o que vem adiante é uma palavra com a vogal. E nesse caso a vogal é epsilon, né? Epithimeses, que significa cobiçarás. Essa palavra epithimeses é exatamente do verbo, como a gente tem aqui, o verbo epithymeo, certo? Epithymeo. E esse verbo epithymeo lembra a gente de uma palavra muito importante na Bíblia, certo? Epithymeo. A palavra epithymeo, ela significa cobiçarás, mas ela lembra a gente da palavra epithymia. E a palavra epithymia significa a cobiça, mas ela também significa mais várias outras coisas dentro do Novo Testamento, inclusive não só em termos negativos, mas também algumas vezes, poucas é verdade, mas algumas vezes positivas. De qualquer forma, aí está o verbo epithimeses, do verbo epithymeo, não cobiçarás. E aí nós temos kai e eitis hetera. Esse eitis hetera entolê é a ideia de que se, ei, e aí nós temos hetera, tis hetera seria a qualquer outro, certo? Literalmente seria se qualquer outro, mas claro, a ideia é se há qualquer outro, a gente acaba inserindo esse verbo haver aí, porque ele está implícito de alguma forma. Então, se há algum outro, e aí nós temos entolê, que significa mandamento, tá? Mandamento. Então, e se há qualquer outro, é interessante porque ele diz aqui, ó, entologo tuto, certo? Entologo tuto. Entologo tuto significa na palavra, literalmente significaria na palavra esta. Obviamente, então, significa nesta palavra. Então, se há algum mandamento, nesta palavra, certo? Nesta palavra, entologo tuto. Nesta palavra, certo? É assim que a gente
pode traduzir. Na próxima aula a gente continua aqui a nossa análise. Ficamos por aqui. Um grande abraço. Valeu!